paz, meus irmãos e irmãs. Sexta-feira, graças a Deus, estamos aqui, diante da palavra de Deus para mais uma leitura diária, Eu queria lembrar os irmãos de uma coisa, tá? Quando eu faço essa leitura diária aqui com os irmãos, é exatamente como se eu fosse fazer a leitura diária da palavra de Deus, A minha leitura diária da palavra de Deus, sem gravar, ok? Com a diferença, é claro, de que eu estou aqui diante da câmera, falando com os irmãos, ok? Mas não tem um ensaio, não tem uma preparação, um estudo preparado para que eu venha trazer algo programado para os irmãos. A minha intenção não é essa. A minha intenção é exatamente fazer como você faria em casa, como você faz em casa, Como seria nós fazendo a nossa leitura diária em casa. Aqui, agora, no momento, chamando, convidando o Espírito Santo para nos auxiliar, ok? Uma breve oração antes, para que a gente convide o Espírito Santo a nos ensinar, a nos abrir o entendimento espiritual, o entendimento fora da nossa humanidade, porque só conseguiremos entender as coisas de Deus através do Espírito Santo, o nosso professor, aquele que o Senhor Jesus deixou, para nos ensinar e lembrar de tudo aquilo que ele falou. Então, que os irmãos saibam que não há um ensaio, tá bom? Não há ali todo um esboço, não tem nada disso, ok? É o texto do dia da nossa lição número 8, que nós estamos agora, onde nós lemos e aqui e agora, conforme o entendimento que o Espírito Santo for nos dando, a gente grava com os irmãos. Eu faço isso, meus irmãos, porque isso tem sido de grande crescimento para a minha vida espiritual, para o meu entendimento, para o meu crescimento no conhecimento da palavra e do Senhor Jesus, ok? E é por isso que eu resolvi gravar, e expor isso para quem quiser ouvir, para quem quiser participar, para quem quiser acompanhar essa leitura diária. Eu também sou professor da escola dominical, lá na igreja a qual eu congrego, ok? Dos jovens e dos adolescentes, e por isso a intenção primeira era que esses jovens e esses adolescentes que estão ali na classe ao qual eu leciono, pudessem fazer a leitura diária da lição, para que entendessem melhor, porque a escola dominical é isso, é uma escola. E nós temos essas leituras durante a semana para que a gente possa entender melhor toda a lição. Então começou aqui para que os jovens, no grupo dos jovens, depois eu resolvi colocar no YouTube, por que não, E os irmãos fiquem à vontade para assistir quantas vezes quiser, para compartilhar com algumas pessoas, e estudarem a palavra de Deus aqui comigo quantas vezes quiser, da forma que quiser, a hora que quiser e o dia que quiser, ok? Vai estar lá, Fiquem à vontade também para curtir, para compartilhar, para se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a gente a propagar a palavra de Deus também, ok? E eu sempre assisto depois, mais de uma vez, até as coisas que eu tenho gravado. E aí eu vou aprendendo muito, eu vou acrescentando, o Senhor Jesus vai acrescentando através do Espírito Santo ainda mais um pouco de conhecimento, vai me lembrando de coisas que com certeza estão me fazendo crescer, ok? Então, vamos a mais um dia, ok? Da nossa lição número 8, uma lição de humildade, Nosso texto áureo que está lá em João capítulo 13, versículo 15, Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também, A verdade prática que a gente precisa retirar desta lição é a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão, O tema, lembrando mais uma vez o tema da nossa lição, nós já estamos na penúltima leitura diária desta lição, amanhã, sábado, será a última. O tema dessa lição número 8 é uma lição de humildade, dada pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ok? Lembrando que toda essa lição foi baseada basicamente no livro todo esse trimestre, Todo esse trimestre, esse segundo trimestre de 2025, está sendo baseada no livro de João, no livro do apóstolo João.
Ok? A lição de hoje, sexta-feira, está lá em João, capítulo 13. Ele pediu para a gente ler só 2 versículos, o 10 e o 11. Mas eu vou ler todo o capítulo até o versículo 17. Do versículo 1 até o 17, para a gente entender melhor aí todo o contexto, né? E o tema que ele deu para hoje foi uma palavra consoladora de Jesus aos seus discípulos, ok? Por quê, meus irmãos? Estava se aproximando o dia em que o Senhor Jesus ia ser preso, condenado e crucificado, né? Que ele ia deixar ali os discípulos, né? E o Senhor sabia. O Senhor sabia que já havia ali todo um clima muito tenso com relação a isso, né? Aqueles homens estavam na presença do Mestre há bastante tempo, aprendendo, vendo coisas maravilhosas, crescendo grandemente, né? E sabiam também que a missão colocada sobre eles, né? É que eles assumiriam a missão de Jesus Cristo e que não seria fácil. E quanto mais tempo com Jesus, melhor. Melhor seria até que Jesus não tivesse que ir, né? Não tivesse que voltar para o Pai de onde veio. Mas Jesus já sabendo, né? Jesus já começou os preparativos. Jesus já começou a preparar o coração, a alma deles e até mesmo os seus pés. Como nós vamos ver aqui hoje nesse texto maravilhoso, onde o Senhor Jesus nos ensina o que é humildade na sua maior essência. E vocês vão entender por que quando a gente lê. A partir do quando a gente lê o capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 17. Vamos ler? Um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Mas disse Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse texto é tremendo, meu irmão. Ele tem muita coisa para nos ensinar, ok? Jesus, como eu disse um pouquinho antes, Jesus já sabia que estava chegando a hora dele partir, né? E que os seus discípulos iriam ficar aqui sem ele, né? E ele continua a amá-los,
amou-os até o fim, como disse o texto, cuidando deles, preparando-lhes o coração, preparando-lhes a alma e os pés, né? Por quê? Eles herdariam, eles assumiriam a missão de pregar o evangelho, assim como Jesus veio fazer. Eles dariam continuidade, né, a essa missão que chegou até os dias de hoje, né, em mim e em você, agora, neste exato momento que você está assistindo esse vídeo. E ela precisa continuar até o dia que o nosso Senhor Jesus voltará para buscar os seus, ok? Então, meus irmãos, Jesus, né, ele pega uma bacia de água, né, num ato assim inesperado. Jesus tira ali aquela túnica, aquela capa, né? A gente precisa entender um pouco disso, porque Jesus ali, ele já estava, né? Jesus já era e já estava despido de toda a sua glória, né? Ele era filho de Deus, ele veio de Deus e voltaria para Deus. Mas nós já sabemos, nós estudamos isso em versículos anteriores, em dias anteriores, que ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou, ele se fez carne, né? Se tornou semelhante a nós para viver assim como nós vivemos aqui nesse mundo, sentindo tudo que a gente sente, passando por tudo que a gente passa, ok? Porque ele precisava fazer isso, né? A desobediência entrou por um homem, a obediência entrou por outro homem, que foi ele se fazendo carne. Então a gente já sabe disso, a gente já está careca de saber isso. Mas aqui ele já, né, despido da sua grandeza, né, da sua glória como filho de Deus, né, que um dia esteve com Deus e, né, antes de se fazer carne e habitar entre nós, ele também se despiu de sua capa, né? Nós sabemos também que homens como Jesus tinham posição, uma posição perante a sociedade. Jesus, ele tinha uma posição perante a sociedade que era de mestre, rabino, né? Jesus não poderia ter discípulos, né, sem ser um mestre, um rabino, alguém que se formou, que estudou e se formou. Ou seja, hoje você também não pode dar aula se você não tiver um diploma. Você não pode entrar numa escola e dar aula se você não for um professor formado. Você não pode ser um médico se você não cursou medicina, ok? Tanto que se pessoas forem pegas exercendo profissões que precisam, né, serem formados, diplomados, né, eles são presos, eles respondem processo judicial por isso. Naquela época, um homem, para ter discípulos, para ensinar no templo, para entrar em sinagogas, pegar os pergaminhos dos profetas e ler, assim como Jesus o fez várias vezes, e até ali dentro Jesus foi perseguido, Jesus tinha uma vestimenta de mestre, ok? Essa vestimenta, aonde Jesus chegava, as pessoas o reconheciam como mestre. Vou te dar um exemplo interessante. Pedro e seus companheiros estavam pescando. Lembra quando Jesus viu Pedro pela primeira vez? Pedro viu Jesus pela primeira vez. Vou falar Pedro porque, né, é mais característico. Mas estavam ali pescando, Pedro e os amigos, né? E aí Jesus aparece para eles. Eles tinham pescado a noite toda, estavam já limpando as redes, frustrados, cansados, chateados que não pegaram nada, porque era a fonte de renda deles, alimento e renda deles para suas famílias. E olha, eu posso falar uma coisa para vocês, eu gosto de pescar. Um pescador, quando se prepara todo, que ele vai pescar e não pega nada, ele fica chateado, ele fica frustrado, ele fica bem aborrecido, né? E a gente que pesca por esporte já fica, imagine a pessoa que vive daquilo, como era o caso de Pedro, né, e os seus amigos e irmãos ali. Imagine, chega um homem e fala assim: afaste mais o barco, vai até tal lugar ali no rio e joga a rede do lado direito aqui. Você imagine Pedro, um homem sanguíneo, pescador, bruto, olhando para aquele homem e pensando: gente, eu faço isso há tanto tempo, eu pesco há tanto tempo, passei a noite toda pescando, já estou aqui arrumando as redes para ir embora, cansado, e esse homem vem me pedir para jogar a rede em tal lugar.
Por que eu estou te falando isso, meu irmão? Pedro não sabia que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era Jesus, e muito menos que ele ia o convidá-lo para ser pescador de homens, para ser discípulo. Por que você acha que Pedro atendeu ao pedido de um estranho? Exatamente porque Jesus estava com roupa de mestre. Assim eles andavam, né? Eu não sei muito bem o nome, mas é mais ou menos tissi, alguma coisa assim. Eram franjas que tinham, né, que simbolizavam ali com 5 nós, que simbolizavam ali o Pentateuco, né? E eram 3, ou seja, tem todo um entendimento aí bem interessante que eu já vi algumas vezes, mas eu posso futuramente até trazer um estudo sobre isso. Mas, para resumir, assim como você vê um policial fardado, você sabe que ele é um policial, que ele está de serviço ali, que ele está trabalhando, e você o trata com o devido respeito que você tem que tratar um policial, um homem da lei, né? Assim Jesus se apresentou. E ele disse assim, olha, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas porque o Senhor está pedindo, pela sua palavra, eu vou jogar as redes. Em respeito àquele rabino, em respeito àquele mestre. Mas Pedro não sabia que o milagre ia acontecer, Pedro não sabia que ele era o Filho de Deus e nem que ele era o Messias, ok? Pedro o respeitou, porque havia sim um grande respeito por homens de Deus, por rabinos, por mestres, né? Eles tinham uma posição de autoridade muito grande, né? O povo judeu até hoje é assim que funciona. Então, quando Pedro lança e acontece o milagre, é que aí começa a mudar tudo. Aí o próprio Senhor Jesus, com certeza, o permite acessar essa parte superior, essa parte espiritual. E ele se volta para Jesus e fala, mestre, né? Então ali eu acho que começou tudo, até mesmo porque veio o convite, venha, me siga, né, que eu vou fazer você pescador de homens. E ali Pedro largou tudo e foi com Jesus. Então, mas primeiramente o que aconteceu foi que assim que Pedro conheceu Jesus, né, o primeiro contato que Pedro teve com Jesus foi respeitando uma posição hierárquica, uma vestimenta que discriminava Jesus como alguém importante, estudado, mestre, rabino, né? Doutor nas leis de Deus. Então, quando Jesus, aqui no texto, voltando para o texto agora, quando Jesus no texto tira essa roupa, amarra uma toalha na cintura, você imagina assim, nossa, e se igualou mais ainda a todo mundo, né? E de uma forma inusitada, porque os discípulos, o que está acontecendo? De repente ele começa a lavar os pés dos discípulos. Para pensar hoje, lavar o pé de alguém, né? Era costume, quando se assentavam, né, para comer, lavar os pés e as mãos. Por quê? Era tudo muito empoeirado, né, sem calçamento e tal, então o pé ficava muito sujo e a mão ficava muito suja. Então se lavava os pés e as mãos para se sentar à mesa para comer, né? E Jesus, cada um podia lavar o seu pé, né? Apesar que quem era rico naquela época, olha, presta atenção, quem era rico naquela época tinha servos para lhes lavarem os pés, ok? E aí Jesus se colocou numa posição de servo, pegou uma bacia d'água, amarrou uma toalha na cintura, né? E ali ele se abaixava, ele se prostrava para lavar os pés dos seus alunos, dos seus discípulos. Quando chegou em Pedro, Pedro falou, não, Senhor, não lava o meu pé, não. O Senhor é meu mestre, o Senhor é meu Senhor, não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Quem tem que lavar? Tipo, né? Igual João Batista falou, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, de amarrar, de desatar as sandálias dos seus pés. Eu que careço ser batizado por ti. Jesus falou assim, não, convém que seja feito assim. É assim, você que vai me batizar. E aqui Pedro, não, Senhor, não. O Senhor não vai lavar meu pé, não. O Senhor é que é meu mestre, quem tem que lavar seu pé sou eu. Aí Jesus falou assim, Pedro, se eu não lavar teu pé, Pedro, você não vai ter parte comigo, Pedro. Aí Pedro, não, então, Senhor, pode lavar a cabeça, pode lavar a mão, pode lavar tudo, porque eu quero ter parte contigo, ok? A gente vê ali um nível de intimidade muito grande. Né? Pessoas que andavam junto o tempo todo, dormiam junto, comiam junto, passavam por situações juntos, ou seja, eles estavam sempre juntos,
né? E aí a gente vê aí um nível de intimidade muito grande. Mas o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, né? O nosso texto áureo, que está lá no versículo 15 desse capítulo, nós passamos por ele aqui, ele deixa isso claro, né? O Senhor fez como exemplo para que a gente faça uns com os outros. E não era só para os 12 fazerem uns com os outros, não. Era para cada discípulo de Jesus, em qualquer época, em qualquer tempo, fazer com o seu próximo. Ok? Lavar os pés do próximo é cuidar, meu irmão. Lavar os pés do próximo é suprir necessidades, é impulsionar. É como a gente falou ontem. Se o Senhor me deu talentos, eu preciso colocar esses talentos em prática no reino de Deus, com os meus irmãos. Uns têm uns talentos, outros têm outros tipos de talentos, e assim a gente vai conseguir seguir lavando os pés uns dos outros, ok? E assim é para fazer. E quando Jesus disse assim, ó, se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Vamos a um mistério que tem aí nessa lavagem dos pés. Além do Senhor estar mostrando ali uma grandeza, né? Uma soberania absurda. Ou seja, a ponto de deixar eles pasmos. Jesus lavando os nossos pés, né? Uma maturidade enorme, né? De Jesus, que era Deus. Você viu que ele chamou a atenção deles aqui? Vocês me chamam de mestre e me chamam de Senhor. Vocês estão certos. Eu sou mestre e sou Senhor. Ok? Mas se eu, que sou mestre, sou Deus, sou Senhor, lavei os pés de vocês, façam uns com os outros. Porque se assim não for, vocês não têm parte comigo. Ok? Agora vamos a um mistério aí sobre essa lavagem dos pés. Você sabe, né, que a palavra fala sobre os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Ó, quão belo, quão formoso são os pés de quem anuncia o Evangelho, a salvação, ok? Você também conhece a sandália do Evangelho que tem na armadura do cristão, daquele que prega o Evangelho, né? Lá no que o apóstolo Paulo falou, né? Escudo da fé, né? Capacete da salvação, as sandálias do Evangelho, né? Então, nós temos um mistério aí com o pé, ok? Quando Jesus diz para Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ok. Os discípulos iam dar continuidade à missão de anunciar o Evangelho. Ó, quão formoso é os pés daquele que anuncia o Evangelho. Calce a sandália do Evangelho. Ok? Então, você conhece também aquela palavra que diz assim, ó, onde colocar a planta dos vossos pés eu te darei por herança? Ou seja, o Senhor estava preparando espiritualmente o mundo espiritual e até mesmo o material, porque aqueles pés daqueles homens que anunciariam, que continuariam a missão de Jesus, eles iam pisar sobre essa terra em diversos lugares. E até mesmo a terra, que um dia amaldiçoada pelo pecado do homem, agora estava recebendo sobre ela homens, anunciando a salvação e a graça daquele que venceu a morte, ok? E o Senhor lavou e autorizou esses pés a pisar a terra que ele tomou de volta, vencendo a batalha contra a morte, contra o pecado. Então, se Pedro não permite isso, ele não teria autoridade, ele não estaria indo em nome do dono da obra, como eu disse em leituras passadas. Você não faz a sua vontade, você faz a vontade do seu Pai, assim como Jesus fazia a vontade do seu Pai. E seus pés só vão anunciar o Evangelho se o Senhor ungir os teus pés, lavar os teus pés e colocar autoridade sobre os teus pés para pisar em qualquer lugar, tá? E ele te dará por herança aquele lugar, ok? Por quê, meus irmãos? Eu não tenho como pregar o Evangelho sem o Senhor Jesus. Eu não tenho como pregar o Evangelho da salvação sem que o Espírito Santo esteja habitando em mim e falando através da minha boca. Porque as minhas palavras, como homem, como um ser humano nascido no pecado, nascido neste mundo, ok? Eu não possuo condições de fazer isso. Eu preciso primeiro beber da água da fonte da vida, como o Senhor Jesus disse para a samaritana, porque só assim eu vou poder jorrar rios de água viva, ok? Só o Senhor habitando em mim, a sua palavra, o Espírito Santo de Deus habitando em mim, eu vou poder andar por essa terra pregando o verdadeiro,
o evangelho a toda criatura. Então, ungir os pés, lavar os pés, era dizendo assim, esses pés estão autorizados por mim, que sou o dono de tudo. No texto você viu que o Senhor colocou sobre Jesus todo o poder. Jesus estava transferindo uma procuração, um poder, uma autorização para que aqueles homens pisassem sobre qualquer lugar desta terra, ok? E pregassem a palavra de salvação. Mistério legal, né? Bonito. E assim é hoje, meus irmãos. Nós precisamos hoje. Você lembra também que quando Jesus falou assim, ó, vocês vão ficar quietinhos até serem revestidos de poder. Assim que vocês forem revestidos de poder, vocês vão poder sair para fazer a obra, ok? Mas enquanto isso, vocês fiquem quietos, vocês se acalmem, ok? Assim é conosco também. A gente precisa se preparar, a gente precisa se apresentar a Deus aprovado, né? Como eu já disse antes, como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e se preparar, ok? Né? Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos abandonar o pecado, precisamos viver em novidade de vida. Assim, o Senhor também lavará os nossos pés, ok? Quando ele fala, né, que quem já tomou o banho não precisa lavar mais o corpo todo, é quem já entendeu, é quem ouviu a palavra de salvação, o Espírito Santo te convenceu, você se converteu e vive em novidade de vida. Você nasceu de novo do Espírito em verdade, ok? Você hoje não vive mais segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do mundo. Você hoje vive segundo a vontade de Deus. Você já tomou banho, você ali, né, já sabe o que isso significa. Alguns já se batizaram, ok? Já foram sepultados, o velho homem, e já renasceram em Cristo Jesus e já vivem em novidade de vida, abandonando a prática do pecado, a iniquidade e a transgressão. Você hoje vive sempre ligado e vigiando para não cair, ok? Lembra? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, meus irmãos, já tomou banho. Você já creu em Jesus, você já vive segundo a vontade de Deus, então você já tomou banho. Não necessita que você tome banho de novo, né? Você já bebeu a água da vida, você já não tem mais sede por outra coisa, ou por outro tipo de água, ou por outro tipo de fonte. Você não vai ficar procurando matar sua sede em várias fontes, sua sede está saciada. Mas você precisa sim lavar os seus pés. E lavar os seus pés é diariamente. Por quê, meus irmãos? Nós ainda andamos pregando o Evangelho sobre esta terra. E esta terra ainda tem a poeira, ainda tem o pecado. Nós precisamos resgatar aqueles que ainda estão sob a escravidão da morte e do pecado. E nós vamos andar por lugares onde o pecado ainda comanda. Quem é o príncipe deste século? Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Nós estamos no território de Satanás. Como cidadãos do céu, mas estamos no território de Satanás. Nós estamos aqui onde o pecado, né, reina, né, e nós não somos deste mundo. Lembra que eu disse que o Senhor Jesus não veio para cá para te tirar, para te deixar aqui. Jesus veio para te levar para lá. Você agora é peregrino nesta terra, não pertence mais a esta terra, mas o seu trabalho de andar por esta terra ainda empoeira os seus pés, ok? É por isso que carecemos de que nós precisamos lavar os pés dos nossos irmãos e os nossos irmãos lavar os nossos pés. Oração, dedicando nossos talentos, né? Nossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, no trabalho, no serviço da obra de Deus, para cada dia mais juntos, porque não é sozinho, é juntos com Cristo a gente conseguir cada dia mais alcançar almas, né? Para libertar elas da morte e do pecado através de Cristo Jesus, porque sem Jesus nada podemos fazer. Se Jesus não lavar os nossos pés, ok? Se não tomarmos o banho, como Jesus falou, e Jesus não lavar os nossos pés dia após dia, né, depois de caminhar por este mundo, né, empoeirando os nossos pés. Você conhece também aquela palavra que fala que se você chegar num lugar, trazendo a palavra de salvação, a palavra de Deus, né, as bênçãos de Deus para aquele lugar, e você não for bem recebido, né, não aceitarem a palavra de Deus naquele lugar, que é para você sair,
sacudir a poeira dos pés e da roupa e ir embora, ok? A poeira está aí, meu irmão. Não está aí a poeira? Então, nós já tomamos banho, já nos entregamos a Jesus, Jesus já habita em nós. Hoje nós abrimos a nossa boca, usamos o nosso talento para ganhar almas para Jesus, né? Mas se o Senhor Jesus não lavar os nossos pés e não falar através de nossas bocas, nós vamos ser só barulho, ok? Como você e eu sabemos que tem muito barulho por aí, mas que os resultados são nulos com relação a tirar o homem do pecado e da morte e trazer para a vida. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Então, meus irmãos, nós precisamos ser discípulos de Jesus e precisamos que Jesus, na intimidade conosco, lave os nossos pés, assim como nós, sendo humildes, submissos e servos no reino de Deus, possamos lavar os pés dos nossos irmãos. Ok, meus irmãos? Espero que você tenha entendido um pouco mais. Já chegamos aos nossos 30 minutos. Amanhã tem mais, sábado e domingo, o fechamento, né? Lá na escola dominical de toda essa lição número 8. Que o Senhor Jesus possa abençoar você nesta sexta-feira, abençoar o seu sábado amanhã e a paz do Senhor Jesus.